Oi, oi! Me ouvem bem? Como vocês estão? Espero que bem, em paz. Estamos dando início a mais um diagnóstico sistêmico. Vamos que vamos! Que a vida não é só sofrimento, não. A vida tem muito mais. A vida está aí para que a gente construa um futuro como nós desejamos. Que as nossas decisões de hoje sejam conforme o futuro que eu quero construir. Não conforme as minhas condições de agora, não conforme o meu passado, porque o meu passado é apenas parte da minha história. Não é o meu destino final. Fica de cima e não vê o que está na TV. O que vai acontecer, o que vai... Aniquila o sofrimento da família, a energia da família é 100% positiva. Não esquecer que tem poder para mudar o mundo. Você tem poder para mudar o mundo. O que é superficial vai ficar mais profundo para se ver, para flutuar. Vamos lá! Vamos iniciar esse diagnóstico sistêmico acontecendo aí na semana as 5 prosperidades. Semana essa que eu estou ensinando passo a passo o caminho para você conquistar a prosperidade. A prosperidade é algo que requer a casa esteja em ordem. Você precisa corrigir as suas relações, você precisa se relacionar com você de uma forma efetiva para que ela aconteça. Não é algo mágico que acontece porque você trabalha muito, porque você se esforça muito, porque você tem muitas qualificações. Por isso que tem gente com muitas qualificações, com muito conhecimento e não consegue avançar e prosperar na vida. Vamos lá? Vou baixar aqui para a gente já dar início a esse diagnóstico sistêmico gratuito. Eu vou explicar para vocês um pouquinho como é que funciona. E aí, você tendo interesse em fazer esse diagnóstico sistêmico gratuito ao vivo aqui comigo, é só escrever no chat, eu quero que eu vou te chamar alguém da audiência. Lembrando que fica gravado aqui no Instagram, porque nós crescemos como uma equipe, uma comunidade de protagonistas, ou seja, pessoas que decidiram, decisão é uma ação massiva em relação àquilo que eu quero. Decidir ocupar o seu lugar de força, ou seja, estar posicionado no seu lugar de força, entendendo a real necessidade que veio suprir nessa terra, impactando o mundo através do seu servir, através do seu amor, porque o serviço é um ato de amor. Tudo naquilo que eu faço e faço com amor, ele cresce, porque o serviço tem a ver com contribuir, que é onde nós crescemos e prosperamos na vida. Vamos lá? Então vamos seguindo aqui. Eu estava refletindo aqui, gente, antes da gente começar, sobre o impacto, né? O impacto que tem a prestação dos serviços na nossa vida. Porque é sobre isso que estamos falando, né? Nós vamos conquistar sim a prosperidade. A prosperidade é sim está acessível a todos os seres humanos têm acesso à prosperidade. O que é necessário fazer é diluir as dores, os traumas, né? As crenças limitantes, é trabalhar a mente para você entender a sua real natureza que está em Deus e não nos seus acontecimentos e não naquilo que te trouxe até aqui. Quando eu diluo tudo isso, eu tenho uma mente mais tranquila. E tendo essa mente mais tranquila, eu consigo visualizar como que eu posso gerar valor na vida do outro. Como eu gero valor na minha vida e através da percepção de valor que eu tenho de mim, eu consigo servir, atender a necessidade de pessoas, eu consigo contribuir. E através da contribuição, eu cresço. Mas se você é uma pessoa que está cheia de problema, emocionalmente quebrado, depressivo ou ansioso, ou vive em conflitos internos consigo mesmo, se sentindo perdido, perdida, sem saber para que caminho vai, por mais que você tenha muito conhecimento, você não consegue colocar em ação e que isso se torne em resultados.
Porque qualquer desafio que venha, qualquer dificuldade que venha, você desiste e volta a repetir padrões e muitas das vezes tem um viés sistêmico, mas também tem um viés comportamental, tem um viés estratégico e é nessas dimensões que a gente sempre olha aqui na comunidade, que é o que a visão sistêmica e espiritual, que não tem a ver com religiosidade, tem a ver com você entender que você é um ser espiritual em uma experiência física. Você é um ser espiritual em uma experiência física. Então eu preciso me conectar com a natureza divina para entender qual é a real necessidade que eu vim fazer nessa terra. Tudo na vida, gente, absolutamente tudo na vida se trata de quê? De relacionamento. Como assim, Thaís? Como você se relaciona? Simples, relacionamento. Tudo aquilo que você se relacionar e você se dedicar vai crescer. Então, você entender qual é a real necessidade que você veio suprir nessa terra, passa por você se relacionar com esse mundo divino, com você. É você aquietar a mente objetiva, ou seja, o ver, o sentir, né, os estímulos, os inputs, e você captar algo maior, essa amplitude que você é como ser. Bom, e também passa por você ter disposição e foco para fazer o que é necessário ser feito. Então vem um viés sistêmico, espiritual, comportamental. Tá, Thaís, eu tenho, né, eu sei o tanto que eu posso impactar a vida das pessoas, eu sei o tanto que eu posso servir a vida das pessoas, eu tenho algo no meu coração, só que eu não consigo colocar em ação. Então muitas das vezes isso passa por um viés comportamental, físico, que pode ser questões fisiológicas, né? Pode ser questões realmente de trabalhar as suas identidades, porque lembre, você não faz aquilo que você quer, você faz aquilo que a sua identidade permite. Então o ambiente onde você vive, o que você vive escutando, o que você vive fazendo, tudo isso vai impactar nas suas ações. Consequentemente, como que você está fazendo tudo o que você está fazendo? Você está fazendo sempre as mesmas coisas? Então, mesmas ações, mesmos resultados. A gente precisa ter estratégicas, né, estar com pessoas que já caminharam por esse caminho, ou seja, por isso a importância do nós, da comunidade, porque ali, quando nós estamos em uma comunidade onde as pessoas já caminharam, você tem uma pessoa que vai te trilhando por esse caminho, né, uma guiança, você vai tendo estratégicas que já deram certo e que você vai implementando na sua vida de uma forma sistemática. Então, essa é a importância do nós, né, do pertencimento, porque ali atua a primeira lei sistêmica, que é a lei do pertencimento. O ser humano faz de tudo para pertencer, inclusive repetir padrões negativos para pertencer a um determinado grupo. Quantas vezes você não queria fazer algo e você acabou fazendo para você se sentir acolhido num grupo, para você se sentir pertencente? Ao contrário também acontece, quando você vê as pessoas fazendo, você fala, opa, eu não vou ficar para trás, eu vou correr atrás e vou fazer. Então a gente também precisa ver nessa visão estratégica, tá? Então quando você entende isso, você entende que é muito mais do que só buscar conhecimento, fazer mais um curso, você sair da plateia da vida e colocar em ação, você vai trabalhando, né, as 5 grandes áreas da vida, que eu nomeei através das 5 grandes áreas da vida. Por quê, Thaís? Porque a mente, quando você não percebe, quando você não nomeia, quando você não coloca metas, quando você não fala exatamente o que você quer, isso fica solto, isso fica vago. E ao ficar vago, você não tem os estímulos necessários para fazer o que precisa fazer. Tipo, fica assim, eu vou fazer isso para quê? Quantos tem essa sensação? Que, pra que eu vou fazer isso? Tipo, não vai dar resultado. Quando eu nomeio e eu traço estratégias, né, nas 5 grandes áreas da vida, que são a espiritual, a física, família de origem, papai, mamãe, como honrar meu pai e mãe, como levar, né, o nome dos meus pais, como eu vou adiante honrando quem eles são em mim, mas sendo eu mesma. Sem querer repetir, sem querer atender às expectativas deles, né? Como que eu faço isso? Está no seu lugar, na sua família atual, ou seja, pleno para o seu marido, para a sua mulher, para os seus filhos, estando ali fazendo com que a vida flua, contribuindo incessantemente com a vida dos outros e sendo um grande condutor da vida dos meus filhos para que eles cresçam e vá para a vida, né? Não fique preso ali a vocês. E por último, a profissão.
que aí é onde eu quero falar para vocês que todo jogo de crescimento vai do fluxo financeiro mesmo, da liberdade financeira. Liberdade financeira, sim, é você fazer o que você quer, sabe? Você ter bens não é para você acumular bens, mas é para você estar a serviço da vida. Quando você entende esse jogo financeiro, esse jogo do dinheiro, ou seja, o dinheiro vem para mim, para que eu amplifique o amor no mundo, para que eu sirva de uma forma mais efetiva, para que eu sirva um maior número de pessoas. Sim, o conforto de você morar numa excelente casa, ter bom carro, poder botar os filhos numa escola, um plano de saúde, poder ir no mercado sem ter que ficar contabilizando, sabe? Viver trocando o salário pelas dívidas, sabe? É você ter um fluxo financeiro. Isso vai reverberar na sua vida quando você entender que você precisa se relacionar com as 5 grandes áreas, porque você vai estar inteira, entendendo a sua real identidade que está em Deus, que é muito maior do que suas dores, é muito maior do que os seus traumas, é muito maior do que a vida te trouxe. Então, você começa a jogar um jogo de crescer, de contribuir com a vida das pessoas e através dessa contribuição, gerando valor para a sua vida. Lembre-se da escala. Meu mundo espiritual, a minha relação com o meu mundo espiritual, ou seja, com seu eu, com a sua natureza divina. Isso é um relacionamento diário. Vai determinar os meus pensamentos. Thaís, por que vai determinar os meus pensamentos? Porque quando eu amplifico o pensamento e entendo que eu sou maior do que os acontecimentos, do que os traumas, do que as relações difíceis, com as relações abusivas, do que aquelas pessoas falam que eu não posso, que eu não sou capaz, que me trouxeram até aqui, os meus desafios, meus traumas, minhas dores. Quando eu entendo que eu sou maior do que tudo isso, isso só é apenas meu passado, é apenas parte da minha história e não meu destino final. Quando eu me conecto com essa natureza, eu gero bons pensamentos. E com a mente, através de entender o meu real valor, né? Não é o valor que o mundo te dá, mas é o valor que você tem realmente em Deus. Eu consigo ter boas emoções, emoção é cola. Boas emoções, com isso, boas ações. Eu consigo agir no mundo de uma forma a impactar a vida das pessoas, ajudar a vida das pessoas, ir no meu lugar. E com isso eu vou ter bons resultados. Então, bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis ou relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, está diretamente ligado a isso. Prosperidade, dinheiro ou escassez, dificuldade está diretamente ligada a essa hierarquia, né? Saber o que eu quero, saber onde eu vou, saber como eu vou chegar onde eu quero chegar, ou estar perdido, dou 3 passos para frente, 10 passos para trás, parece que a hora eu vou crescer, de repente eu caio de novo, parece que eu estou indo, de repente eu caio de novo, está diretamente ligada a essa hierarquia. E é sobre isso que eu falo aqui, eu trago a visão sistêmica, a visão das constelações familiares, porque através dela nós conseguimos entender as leis sistêmicas, que são as ordens do amor, e o amor tem a ver aqui com a vida, com mais amizade, com mais abundância, com mais impacto no mundo. E isso vem através do nosso servir, né, daquele trabalho que nós fazemos para o outro, realmente, e através desse trabalho nós somos remunerados. E eu te pergunto, quantas vezes você passou dificuldades por uma má prestação de serviço? Seja no ambiente público, né, precisou de um hospital e não teve. Seja no ambiente privado, né, você quis cancelar uma conta e te passa para um lado, te passa para o outro, te passa para um lado, te passa para o outro, e você nunca consegue resolver aquilo, ou você está na fila precisando de algo, ou você precisou da justiça e a justiça não conseguiu te atender de uma forma efetiva. Tudo isso, gente, tem através do quê? Do servir, né? Existem seres humanos ali que, se estivessem dispostos a servir com todo este amor, você não teria passado essas dificuldades. Você não teria. E o outro que está lá, muitas vezes, somos nós. Então, como que você se coloca a serviço da vida? Como que você realmente vai impactar o mundo? Como que é o seu dia a dia? Como você vai para o seu trabalho? Né? Mesmo que você é funcionário de alguém, cara, Thaís, mas eu não estou ganhando bem, cara, mas você se propôs a estar naquele lugar. Você precisa dar o seu melhor. Porque só quando eu dou o meu melhor no pouco, eu mando uma mensagem que eu estou preparada para que o mais venha. Eu estou pronta para administrar o mais. Eu não vou cair, né, numa seara, né, de arrogância,
de que, ai, agora eu sou... Não, eu estou aqui humilde, servindo, e através desse servir, eu consigo impactar e gerar valor na vida das pessoas, tá? Então, reflitam sobre isso. Eu queria trazer essa mensagem inicial sobre como tem sido o seu serviço, o seu trabalho mesmo, né? A sua empresa. Você cuida da sua empresa de uma forma efetiva, sabe? Você se relaciona com as 5 grandes áreas da empresa. Eu sei que muitas das vezes você abriu uma empresa com um sonho, você abriu um negócio com um sonho, aí chegou lá, você encarou um monte de coisa que você falou, opa, nossa, é tudo isso, eu achei que era mais simples. É tudo isso, bem-vindo à vida adulta. É tudo isso. E tudo isso você precisa, se você não tem conhecimento, você tem que ter uma postura adulta, de protagonista na vida e se relacionar com isso de uma forma que você consiga elevar o nível do seu negócio, da sua empresa, do seu trabalho, se você é autônomo, né? Quantos médicos, advogados, dentistas, professores, cara, tem muito potencial, tem muito conhecimento, mas não consegue alavancar porque está preso àquele personagem daquela determinada profissão. Por exemplo, o médico que não consegue ter um viés comercial. Está fadado ao insucesso, porque vai ficar atendendo o plano de saúde por R$10 a hora, R$20 a hora, a consulta sei lá quanto. Mas muito pouco, né? Pelo tanto que estudou. Porque eu preciso ter esse viés de que me apresentar para a sociedade e falar assim, olha, eu resolvo tal problema na sua vida. Em todas as profissões. Thaís, profissões mais simples, também faça com amor aquilo que você tem nas suas mãos hoje e se prepare para ir crescendo e se prepare para ir mudando a sua vida, né? Que com isso você vai gerando valor, a sua percepção de valor de você mesmo vai crescendo e com isso você vai crescendo a sua percepção de valor para as pessoas, tá bom? E hoje nós vamos aqui fazer esse diagnóstico sistêmico gratuito, se você quer ter esse diagnóstico, é um bate-papo onde eu vou identificar, você vai me trazer o problema especificamente voltada para essa questão da prosperidade, né, financeira. Vocês vão ver que sempre tem questões que vêm antecedem, né, nessa ordem que eu falei para vocês, existem uma ordem, né, e quando a casa não está em ordem, eu não consigo ter força e avançar e prosperar na vida. Então, se você quer ter esse diagnóstico sistêmico, é só escrever aqui no chat ao vivo agora, eu quero. Lembrando que esse diagnóstico sistêmico fica salvo aqui no Instagram, porque nós somos uma comunidade de protagonistas, pessoas que querem impactar o mundo, né? Encontrar esse lugar de força e conquistar a prosperidade. E nós crescemos como uma comunidade, nós crescemos como um grupo de pessoas que um quer ajudar o outro, um quer colaborar com a vida do outro. Porque enquanto nós entendemos que nós estamos num grande, colossal sistema, que é a humanidade, e que a cura está no nós, ou seja, eu busco o autodesenvolvimento, eu busco me desenvolver, eu busco ser um ser melhor, não é para eu ficar autocentrado e ficar num ego espiritual, eu sou melhor, né? Eu sou diferente, eu sou o abraçador. Não, é para quê? Para que eu tenha força em servir melhor, em ajudar o outro de uma forma melhor, em impactar a vida do outro de uma forma melhor. Então, se você quer, escreva aqui no chat, eu quero. Lembrando que nós estamos aí na semana 5 Prosperidades. Ontem foi a aula 1. Se você não viu, veja. Se você não está inscrito, vai lá na bio e se inscreve na semana. Você vai receber o link da aula 1. Quais são os 5 bloqueios, quais são os 5 erros que te impedem de conquistar a prosperidade. E amanhã, dia 2, ao vivo no YouTube, como fazer uso das constelações familiares para conquistar a prosperidade. E na sexta-feira, a grande aula, o mapa da prosperidade. Então, participem, são aulas profundas, conhecimentos profundos, é um conhecimento denso, tenso, intenso, profundo, mas que não é um conhecimento que você só vai ficar como plateia, na expectativa e vendo. Você absorve o conhecimento, você já coloca em prática na sua vida e você já vai receber você já vai percebendo os resultados na sua vida, tá bom? Eu vou chamar alguém aqui da audiência. Vamos ver. Elinalda, se você estiver aí ao vivo. Individual, a não ser que você queira que eu faça aqui com você,
que é ótimo que todo mundo cresce com isso, né? Mas eu chamei ele não. Vamos lá. Oi, tudo bem? Tudo bom? Elinalda, não é isso? Como é Isso. que você está, Elinalda? Agora muito bem, né? Desde que eu tomei conhecimento de algumas questões que estejam aí atrapalhando minha caminhada, né? O meu rio, estou me sentindo bem otimista. Estou bem, eu posso dizer que eu estou bem. E eu estive ontem lá na aula, estava presente, já trouxe a minha mãe, minha irmã também para participarem, porque eu quero que o meu crescimento também reflita nelas, né? E a gente consiga aí organizar a casa. Muito bom, muito bom. É muito bom você compartilhar, Elinalda, com a sua mãe, com a sua irmã, porque todo mundo merece ter o conhecimento e fazer os movimentos, né? Mas você sempre tem que lembrar que o seu desenvolvimento é você quem segue. O que eu quero te dizer? Certo. Que é você que vai fazer o movimento e você fazendo o movimento ao lado vai acontecer, né? Para você não ficar na expectativa de, ai, minha mãe vai se curar, ai, minha irmã vai se curar. É você que precisa fazer o seu movimento, né? E isso é uma visão, isso é o sistema, né? Por que é o sistema? O que é um sistema, Rinaldo? Um conjunto de elementos interconectados que estão em constante relação de mudança. Então, o sistema, você faz parte do seu sistema familiar. Quando a gente está falando aqui, a gente, por exemplo, você falou irmã, mãe, enfim, né? Então, a gente está falando do seu sistema, que é a sua família de origem. Ou seja, papai, mamãe, irmãos, né? Seus ancestrais, seus irmãos. Então, quando você se movimenta, ó, eles estão interconectados em constante sistema, um conjunto de elementos, a minha mão são os elementos, que estão interconectados em constante relação de mudança. Se um dos elementos se movimenta, todos vão se movimentar. Agora, quem tem, né, está buscando conhecimento é você. Que bom que você compartilhou com ela, isso é muito bom, porque mais pessoas precisam ter, mas eu só quero que você entenda que é isso, vamos, se forem, foram, se não forem, não é o tempo, né? E aí, o que eu sempre falo para os meus alunos é o seguinte, quando a gente está ali no, né, vamos dizer que assim, meu professor, né, me deu ele passa esse ensinamento que assim, você está ali no térreo, né? Aí você começa e aí você só vê a rua ali, só vê aquela parte de baixo do prédio, você não vê muita coisa, né? Quando você começa a buscar o autodesenvolvimento, o conhecimento, é como se você subisse para o primeiro andar. Então eu vejo um pouco do prédio que estava ali embaixo e um pouquinho mais adiante, né? E até que eu vou me desenvolvendo, e eu cheguei lá em cima, e agora, cara, eu vejo a cidade inteira. Que eu falo para vocês que é amplificar a visão. É entender que você tem algo maior, que não é só naquele seu mundo, não é só naquele seu sistema, né? Só que muitas das pessoas chegam lá em cima e eu falo que foi o que eu falei agora, o ego espiritual. Ai, eu me desenvolvi. Ai. Não, a gente tem que ter a humildade e a capacidade de ir lá no térreo e se relacionar com quem a gente tem que se relacionar de uma forma humilde, no nosso lugar, entendendo que nós buscamos o autoconhecimento, nós nos desenvolvemos e é importante eu ter essa humildade de descer no térreo e olhar para os olhos da pessoa e entender que cada um tem o seu momento e cada um tem uma evolução. Então isso é um ponto que a gente sempre precisa tomar muito cuidado quando busca o desenvolvimento. Eu falo que nós nos desenvolvemos não é para ficar autocentrado, né, no seu umbigo, né, ficar ensimesmado. Eu me desenvolvi. É para me relacionar de uma forma mais saudável. E não é cobrando o outro, mas sim eu estando no meu lugar de força. Eu sabendo onde eu estou, eu sabendo a minha real natureza, eu sabendo o que eu quero e aonde eu vou chegar. Que aí as questões externas não me abalam. Os problemas sempre vão ter. Isso faz parte da jornada, né, nossa de vida. A diferença é que você vai se relacionar de uma forma diferente. Não é no primeiro problema que você vai desistir daquele seu projeto, daquilo que você quer para sua vida. Né? Por isso que eu falo que a prosperidade é algo que é o quê? Conhecimento profundo, sistemático, contínuo e aplicado na vida.
E é dia a dia que os problemas vêm, é no deitar, é no levantar, que as questões vêm, é no levantar e deitar, que eu preciso olhar sempre para isso e me relacionar. O grande segredo da vida está no relacionamento. Como nós nos relacionamos, mesmo com as nossas famílias, com as pessoas que estão à nossa volta. E isso gera valor na vida das pessoas. Mas que bom, fico feliz que você compartilhou, fico feliz que você tenha tá buscando conhecimento. Você vê que tem muita coisa ali que você já pode colocar em prática no seu dia a dia, Sim. entendendo as questões. Eu sei que é desafiador, é muita coisa, né? Demais. É muito denso o conteúdo, mas é a vida, né? O jogo da vida. Viver não é simples, é muito Isso. bom, mas não é simples. De onde você fala, Rinaldo? Oi? De onde você fala? Eu tô falando de São Luís São Luís Maranhão. do Maranhão, a terra do forró, ou do forró não, do reggae, não é? Do reggae. Tribo de Já, não é Isso. isso? Mas legal a sua percepção, porque a maioria fala assim, é a terra dos lençóis, né? É a primeira percepção que as pessoas lembram. A terra dos lençóis maranhenses, É Barreirinha. porque eu sou muito fã do Tribo de Já. Eles têm umas letras fantásticas. Sim, E um sim. deles, eu não lembro qual deles, namorou uma época a mãe do meu primeiro namorado. A mãe do meu primeiro namorado. E Ah, entendi. eles Então tem as familiaridades, né? mas assim, eu sempre Entendi. fui fã, eles iam fazer muitos shows em Brasília, eu sempre ia, Sim, né? As letras deles são muito profundas, são letras muito muito. bonitas, né? Então eu sempre, a primeira associação é a minha imagem, né? Entendi, Por isso que eu falo, a gente se relaciona com entendi, imagens, né? A minha imagem daí são eles, assim. Tem tantas outras coisas, mas entendi. pela minha história de vida e aquilo que eu sempre falo para vocês, as imagens que a gente tem, né? Isso é Ah, você vem verdade. As mesmo? memórias, né? Eu sou, na verdade, sou nascida em Belém do Pará, morando aqui em São Luís e fazendo mais ou menos ida e vinda para São Paulo, né? Então eu tô nesse viés, São Paulo, São Luís, São Paulo, São Luís. Uhum. E me conta um pouquinho, o que que tem te, o que tem te afligido hoje nessa questão da prosperidade, Erinaldo? Olha, eu tenho estado assim, inconformada. Acho que essa é bem a palavra, eu preciso ser honesta. Eu tenho estado inconformada com relação à questão da minha prospecção profissional, né? Então, hoje eu já entendi, né? Hoje eu já me encontro na área que eu gosto de atuar, né? Que está muito próxima do meu propósito de vida, do que eu gosto, do que faz meu coração, né, aquecer. Só que é como se a sensação que eu tenho a todo momento é que eu tô, mas eu não consigo alcançar. Eu tô, mas não alcanço, né? E eu me vejo muito nesse cenário que você falou, então eu tenho buscado conhecimento, então eu tenho, como eu fiz uma transição de carreira, então eu estou nesse processo. E nessa busca constante de conhecimento, 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 conhecimento. Então, assim, a sensação que eu tenho é que eu já tô uma obesa intelectual, sabendo de muito, mas tipo, o que que eu faço com isso tudo, né? Então, é bem o sentimento que eu tô agora. Então, eu tô literalmente inconformada, porque eu tô buscando uma oportunidade, né, dentro do que eu quero ganhar, né? Então, eu tenho ciência do que eu quero, do quanto eu quero, e eu tô buscando essa caminhada. E parece assim que tem alguma coisa que está dificultando o processo. E foi aí onde eu me liguei. Eu falei, cara, não é somente isso. Tem alguma coisa aqui que a vibe não está indo direito, né? Então eu tô nesse Tá. processo, né? E eu preciso que você me traga mais essa objetividade, né? Porque você falou assim, eu me identifiquei com o que você falou. Eu falo para certas coisas. E aí eu preciso que você me aterre o que que é exatamente, né? Qual que é o ponto exato. E é isso, eu vou te fazendo perguntas para entender e te trazer Certo. clareza. Porque quando nós temos clareza, é o caminho, né? A clareza, esse diagnóstico é muito sobre isso, tá? Tá dando uma travadinha. É, Voltou. acho que agora. Conseguindo. Mas exatamente o que você precisa saber? Mais fácil. Eu preciso saber o que que é, O que que quando você exatamente? fala eu me identifico com a situação, eu preciso que você me fale objetivamente o que está acontecendo, o que que é. E aí eu vou te fazendo Tá, com relação
eu atuava numa outra área, Qual né? área você Durante aí atuava? uns 15 anos atuando nessa área anterior, na área de projetos, Você, na área de arquitetura e peraí, interiores. você atuava na área de projetos. Isso, projetos, arquitetura e Aham. interiores. Arquitetura interior. Aham. Isso, só que chegou um ponto da minha carreira que isso já não estava mais satisfazendo, né? Não estava o Eu não me quê? encontrava mais nessa área. Eu não me encontrava, não me via mais trabalhando. É como se ali tivesse já tido um fim, Tá. assim, né? E aí eu fiquei no processo tentando me entender, né? O que que eu queria, o que que eu gosto. E Segura aí só eu um fui pouquinho. Segura só um entendendo. pouquinho. 15 anos, você atuava como na arquitetura, projetos, arquitetura de interiores, área de projetos. Você formou nessa área, você se aprofundou nessa Sim, área, você tem uma faculdade sim, nessa área. Tá, sim, exato. ok. Tá, ok. Pode seguir. Quando eu estou olhando aqui para o lado, é que eu estou anotando, tem alguns pontos que eu preciso anotar. Tá bom? Tá, então nessa área eu atuei autônoma, né, durante quase aí uns 7, 8 anos. Uhum. Cheguei a montar um escritório, fiquei trabalhando nesse processo. E também trabalhei em duas empresas, franquias, onde eu também tive contato mais com o negócio, né? Ainda na área de design e de arquitetura. Então, eu trabalhava como consultora, né? Consultora de Tá, vendas. você montou um negócio, você E falou que montou um escritório. Um escritório isso, seu, com isso, CNPJ, com isso, tudo. Isso isso. aonde? Em São Aqui em São Luís. Luís. Tá. E era só Isso. você nesse escritório? Inicialmente eram duas amigas da época da faculdade, e posteriormente ficou somente uma amiga e entrou meu marido, que ele acabou sendo ficando nós três Tá. sócios. Então vamos lá. No escritório era você e mais quem? Qual é o nome das amigas? Andréia, André. Ah, isso, e e Rafael, que é meu não. marido. Primeiro, quem fundou? Ah, desculpa, Yara. 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 Tá. Isso. E vocês constituíram uma empresa, vocês três? Como é que foi isso? Ou vocês, como é que funcionava? Inicialmente nós três, a gente estava elaborando, fazendo um plano, projeto do escritório. Só que a Yara, que é essa que eu mencionei por último, ela não chegou a atuar junto com a gente no escritório, porque chegou um momento que ela não se sentia confortável, porque ela já é professora de uma outra área, e aí ela não se via ali naquele meio, né? Ela não vivenciava isso, e era uma coisa que eu e a Andréia, a gente já vivenciava, porque a gente já trabalhava numa empresa, aí por isso que eu falei que eu trabalhei também numa empresa voltada para negócio, na área de imóveis, que linka com a parte de design, e aí ela saiu, e ficou Mas ela nós saiu de duas, e boa, aí eu foi digo a assim, saída dela foi tranquila, a saída dela. foi Tá. tranquila, foi ela que na E saiu. verdade contou que ela queria Aham. sair. Aí vocês não chegaram a constituir uma empresa. Nós três juntas Tá. não, porque nesse processo nós já havíamos alugado a sala estava passando por uma reforma, e aí foi no tempo que dessa transição da minha saída do trabalho Uhum. para tomar a minha vida autônoma no escritório, foi que ela teve uma conversa com a gente, ela foi muito sincera, que ela não pretendia dar continuidade Tá. por conta disso, né? Aí ficou você, a Andréia e o seu marido, qual é o nome dele? Rafael. Rafael. E foi tranquilo para a Andréia a entrada do Rafael? Inicialmente foi tranquilo. Inicialmente. Aí vocês constituíram uma empresa. Aí Isso, uma empresa com os três? Os três eram sócios? os três, exato. Quais percentuais? Olha, geralmente, como eu fui a pessoa que mais investi no Uhum. processo, né? Que foi alugar sala, teve toda a parte mesmo de reforma. Eu, no caso já com meu marido, a gente ficava com a maior porcentagem. Tá, mas você E ficava no com caso, quantos por em cento? torno de 60, 40, isso variava muito. 70, 30%. Acho que para ser mais exato. Ela com 30, você com 35, ele com 35? Isso.
vocês dois igual, você e seu marido. Exatamente. 35. Exatamente. Tá. E aí vocês começaram um negócio, uma empresa constituída, e como é que foi isso? Aí me conta um pouquinho mais sobre isso. Olha, como foi esse processo em que eu acreditava que somente estar no escritório com o que eu tinha, com a minha bagagem do trabalho anterior já seria suficiente. E eu não me preparei nesse sentido de ter uma visão do negócio em si. Então, as coisas de fato foram outra realidade, né? Eu achava uma coisa e a realidade foi completamente diferente, né? E então, nisso, o primeiro ano foi muito difícil, porque foi um processo em que a gente teve que fazer captação de Isso foi clientes. quando? Nossa, isso daí foi lá em 2013. Tá, Já tem muitos anos. tá. Aí, vai. Ah, aí no decorrer do processo, essa minha amiga, né, que coincidentemente hoje a gente não tem mais contato nem relação, ela queria manter uma dinâmica de trabalho em que, por exemplo, ela queria ser CLT, né? Então ela não se dedicava, né, ao ponto de estar ali em todo o processo, de estar empenhando força, de vamos trabalhar com captação, vamos realizar, vamos fazer. Então ela ia no horário, né, de CLT, 8 horas, né? Tinha horário para entrar e tinha horário para sair. E o Rojão ficava comigo e com meu marido, para resolver as questões, as dinâmicas, a gente tentar elaborar como é que a gente ia fazer captação e tentar contactar pessoas e tentar ver como é que a gente iria fazer essa divulgação. E aí foi um processo muito difícil nesse primeiro ano, porque como a sensação que me dava, apesar de eu querer muito que isso acontecesse, não existia uma unificação, né? Como se tivesse ela lá e a gente cá, né? Então, quando começou a de fato entrar dinheiro, aí foi que aí ela começou a se interessar, a querer estar com a gente, a querer ver qual era a dinâmica, como é que a gente ia fazer com relação a algumas coisas que a gente queria fazer mesmo de marketing mesmo, né? Questão de valores, do quanto aquilo iria trazer para a gente investir. E aí foi no momento que realmente rolou um estresse e partiu dela querer sair porque ela também percebeu que por algum motivo ela pensava assim, a gente vai montar um escritório, a gente vai começar a ganhar dinheiro para ontem, né? A gente imaginava muito isso. E aí, como ela percebeu que nessa dinâmica ela não estava tendo a rentabilidade que ela queria, né, do CLT, que tem toda aquela questão de ter as férias, de ter o salário ali certinho todo mês, ela conversou com a gente, né, disse que por conta disso ela já estava mesmo querendo voltar para o CLT e ela acabou realmente conseguindo novamente ir para o mercado e ficou só meu marido. Uhum. E quando que ficou só você e seu marido? Eu acredito que a gente iniciou em 2013 para 2014. A gente deve ter iniciado em 2015. Então, acho que ficou um ano nós três. Em 2015, a gente, de fato, só nós dois. Aí vocês ficaram mais uns 5 anos. Aí dentro desse processo, dessa dinâmica, meu marido, ele também passou pelo processo de transição de carreira. Ele foi para uma outra área, completamente diferente. E eu fiquei trabalhando ainda na área de projetos, né, de design, de arquitetura. Então, eu acabei saindo da sala, né? A gente entregou a sala e eu fiquei fazendo os meus trabalhos mesmo online, consultoria, né? Então, assim, eu ia levando. Até que chegou um momento que eu fui mais para a área de consultoria, porque era um projeto com uma dinâmica mais rápida, consegui entregar os meus trabalhos de uma forma mais dinâmica, porque um projeto que envolve arquitetura, design, você tem ali muito mais especificações, mais detalhamentos, a gente faz um escopo do projeto e no decorrer do tempo muda. Então, acaba ficando o cliente muito tempo, é o dinheiro que tu já recebeu e tu ainda está ali trabalhando. Então, eu fui mudando a dinâmica do meu trabalho. E isso foi até 2000 e mais ou menos 2021, mais ou menos. Foi quando eu comecei a me desanimar para essa área. Aí, consequentemente, eu já estava buscando entender qual era uma outra área que eu poderia atuar e voltei para o CLT. E é por isso que eu falei que eu voltei para São Paulo, né? Então, eu fui para São Paulo, fiquei um ano trabalhando ainda nessa área, numa outra franquia, voltada também para design, né? E fiquei um ano, e nesse tempo eu fui elaborando muitas coisas. E aí eu
entrei em contato com a outra área, que é a área que atualmente eu estou me desenvolvendo, que é na área da agilidade, voltado para gestão, na área ágil. E aí eu tenho contato com áreas de tecnologia. Então é a área que atualmente eu estou totalmente empenhada. Então eu estou numa transição de carreira desde 2023, né? Então tem mais ou menos aí um ano, mais ou menos, Um ano. nesse Tá. processo. Me diz uma coisa, porque você falou assim, a sua sócia, André, ela começou a se interessar quando começou a entrar dinheiro e tal, então o escritório ele começou a dar dinheiro, e aí o seu marido saiu e te deixou sozinho no escritório, como é que foi essa dinâmica? Me explica melhor isso daí. Quando ela saiu, a gente ainda permaneceu mais ou menos ainda uns 2 anos com o escritório físico na sala. E depois, nós dois juntos, a gente fazia o atendimento mesmo na casa dos clientes, né? Ou então online. Mas vocês decidiram isso por quê? A gente decidiu, primeiro, porque dentro da nossa dinâmica de trabalho, geralmente os clientes, por uma questão assim de conforto, eles acabavam pedindo que a gente fosse atender na casa deles, né? Ou então no escritório, na clínica, enfim. E aí a gente começou a pensar que não fazia sentido a gente estar com o escritório todo montado, se na maioria das vezes os clientes preferiam que a gente estivesse lá no atendimento mesmo nessa dinâmica de porque às vezes a gente, por exemplo, fazendo uma análise de residencial por exemplo, corporativo, a gente atendia muito mais consultórios, alguém voltado da área da saúde, do que residencial especificamente, que inicialmente a gente achava que ia atender mais essa área, o que nos surpreendeu. E, consequentemente, por conta da agenda desses profissionais, às vezes a gente não conseguia encaixar horários para eles irem até o escritório. Então, na maioria das vezes, a gente que tinha que ir até lá, né? Então, a gente fazia muito atendimento nos consultórios, ou então na casa do cliente, no horário que ele já estava chegando em casa. Então, era uma dinâmica que a gente ficava no escritório, fazendo projeto, detalhamento e tudo. Só que o cliente, que era a parte que a gente queria, né, que tivesse esse contato, né, dentro do escritório, a gente viu que não estava fazendo sentido. Entendi. Então, a gente mudou o negócio por Entendi. conta disso. Entendi. Tá, então foi uma decisão estratégica, porque não tinha sentido ter um custo que vocês percebiam que Exato. era a mesma coisa. E aí você permaneceu, qual foi o ponto, Elinalva, E que você falou assim, cara, isso aqui não é mais para mim. Quando que foi? O que que aconteceu? eu acredito que, com relação ao ganhos, remuneração, versus o trabalho que eu vinha desempenhando, era muito maior, né, a minha dedicação com relação ao trabalho. Eu demorava muito mais tempo em projetos, que inicialmente eu tinha ali um escopo de um prazo de mais ou menos até 9 meses, eu chegava a passar 1 ano e meio, quase beirando a 2 anos, com o mesmo projeto. E aí foi ficando cansativo, tanto que nesse processo eu mudei novamente a visão. Eu pensei assim, não, então eu vou para a consultoria, né? Que foi a parte que eu falei. Porque vai ser uma dinâmica totalmente diferente. Então, eu pego um cliente, vejo qual é a dor desse cliente com relação ao que ele precisa, né? Mudar no ambiente, entrego o projeto. E aí eu tenho uma dinâmica, eu tenho uma rotatividade muito maior. Só que chegou um momento que já isso tudo já não batia mais com algo que eu estava buscando com relação ao propósito de vida mesmo, né? Com relação a conseguir entregar coisas ainda maiores, talvez me doar um pouco mais com relação a coisas que talvez seja com relação à minha pessoa, coisas que eu posso ajudar alguém. Então eu já fui para esse outro sentimento, né? Então eu estava ali já muito no piloto automático quando estava nessa dinâmica só de projeto, atendendo cliente. E tanto é que o curioso que isso veio me despertar, porque os meus clientes acabaram se tornando pessoas próximas. Né? Eu tenho clientes do início do projeto, de escritório, que hoje são pessoas que frequentam a minha casa, que são amigos meus, que eu tenho muito contato. Então, eu fui começando a entender e tentar me encontrar em algum espaço, né? Então, acho que foi mais por conta disso. Ah, e aí você fala, com mais pessoas e tal. E hoje eu não entendi muito bem qual que é a sua área de atuação hoje. É uma área que já tem mais ou menos uns 10 anos, né, que ela está crescendo, que é a área da agilidade.
Então, para tentar ser um pouco mais específica, eu trabalho como gestora com equipes de tecnologia. Então, acho que talvez nesse viés fique mais fácil o entendimento. Né? E entra a agilidade, porque a agilidade já são metodologias, já são frameworks são ferramentas que a gente acaba trabalhando para otimizar esse processo, uma dinâmica mais ágil, em que a gente consiga ter respostas mais rápidas. E isso bate muito também com o que eu vivenciei nessa área de arquitetura interiores, porque eram projetos mais maçantes, né? Então, ficava muito tempo naquele processo do projeto, e apresenta, e altera, e apresenta. E no meio do caminho, o cliente já mudava o escopo do projeto, e a gente tinha que voltar novamente. Então querendo ou não, eu fui para esse caminho porque eu fui buscando alternativas de talvez melhorar mais o meu processo, né, de entrega. Entendi. E eu acabei me apaixonando por essa nova área. Então, acho que foi mais por isso também. Entendi. Tá. Então vamos lá. Entendi um pouquinho sobre o Vamos lá. né? É porque Entendi um pouco da sua história. Ainda faço algumas perguntas, mas vamos começar pelo seguinte ponto. Nós não fazemos o que queremos, nós fazemos o que é necessário ser feito. Ponto. Então, você precisa entender isso. E é tão interessante que se você voltar no começo da live, você vai ver que eu falo justamente sobre isso. Às vezes a gente tem um sonho de realizar algo. Então, você como arquiteta, você, né, gosta de projetos, imagino que goste, né, e pode fazer. Mas quando você foi empreender, você começou a perceber que eram mais habilidades que você precisava ter para tocar o seu negócio. Exato. E principalmente uma que é uma habilidade. Eu peço que você fique comigo e depois você volta e anota, porque é muito importante a gente ter essa conexão. Apesar de ser virtual, a gente está aqui em algo muito sério que é a sua vida, né? Então, a gente precisa adquirir habilidades que, independente de qual área seja, você vai precisar ter essas habilidades. O que eu quero te dizer, você está lá como CLT, ok, eu recomendo que seja um momento, mas que você volte para o empreendedorismo. Por quê? CLT você vai ter uma limitação. Se isso é o que você quer para a sua vida, ok, mas não é onde vai te levar para você realmente ter uma vida próspera, uma vida com muita liberdade financeira. Você sempre vai ter uma limitação e aí você sempre vai adequar o seu padrão de vida com aquele daí, vai aumentar um pouquinho o nível e sempre vai chegar, vai faltar dinheiro para muito mês. Normalmente é assim, porque a gente ganha um pouco mais, aí sobe o padrão de vida e daqui a pouquinho quer mais, e a gente não tem uma disposição em criar situações para gerar mais dinheiro, né? Adulto não ganha dinheiro, adulto gera dinheiro, adulto gera riqueza. Por quê? Porque quem ganha dinheiro dos pais. Quem gera dinheiro é porque eu gero riqueza, porque eu gero valor na vida das pessoas. Então, por que eu estou te trazendo isso? Você tem uma carreira, você construiu uma carreira e entende o seguinte: o novo, para ter força, o velho precisa estar em paz. Quando o propósito se cumpre, aí sim eu tenho liberdade de ir executar alguma outra coisa, mas isso, o velho sempre precisará ser honrado através do novo, isso numa visão sistêmica. Numa visão estratégica, numa visão, né, de processos, se você vê, você fala assim, eu queria algo que me conectasse mais com as pessoas, que falasse mais com as pessoas. Cara, que riqueza que é você cuidar do ambiente onde essa pessoa vai morar? Ou que riqueza que é você cuidar do ambiente onde ela vai trabalhar? Que riqueza que é você sentar com ela, escutar o que ela quer e traduzir isso em um projeto? Isso é muito rico. Sim. Isso é muito rico. Então, eu entendo que tem uma hora, e por isso que eu vejo muitas pessoas muito perdidas no âmbito profissional, nessa busca do propósito. Porque em qualquer carreira, em qualquer negócio, nós vamos ter que fazer partes que não são aquilo que a gente gosta. Não são pontos que eu faço, que eu navego muito bem. Vou te dar um exemplo meu. Eu sou uma baita gestora, tipo, organizo e vamos fazer tal. Eu não sou uma pessoa de estar fazendo os vídeos, mas se eu quero fazer o que eu quero, eu preciso fazer essa parte que não é a minha parte que eu me sinto mais confortável. Eu tenho que me amarrar
na cadeira às vezes para fazer o que precisa ser feito, porque eu vou lá resolver o problema. Me dá um pepino na mão que eu vou lá resolver. Essa não é a minha natureza, né? Então, mas eu quero algo, dentro desse algo, em qualquer carreira, em qualquer negócio que você vai fazer, em qualquer coisa, você vai precisar se relacionar com várias outras áreas que são desafiadoras. E não tem nenhuma carreira no mundo, que você não vai precisar vender. Não tem nenhum negócio no mundo que você não vai precisar vender. Então, ali a gente começa a entender as dinâmicas. Eu tenho alunos meus com negócios muito promissores que a gente está trabalhando, tipo, gente que pode ganhar no negócio 30, 40 mil, e porque eu não gosto disso, esse momento aqui para mim não é legal, não sei, cara, por conta disso você vai deixar o negócio de fazer esse negócio dar certo que você tanto quer. Por quê? Porque muitas das vezes aí a gente começa a fazer, né, a engenharia reversa da vida da pessoa e começa a entender as relações. E eu te pergunto como que é a sua relação com a sua mamãe. Ixi, a minha mãe é maravilhosa. Maravilhosa como? Eu tenho contato com ela todo tempo, a gente tem uma conversa. E é uma relação que flui. Não tenho do que falar da minha mãe. Tá, mas me fala mais dessa relação. Como é que é? Como é que ela se dá no dia a dia? No dia a dia, quase todos os dias, a gente conversa, né? A minha mãe, na verdade, ela é mais daquela pessoa que gosta muito da ligação, né? Ela gosta muito de falar, então requer mais tempo para estar na ligação. Mas às vezes quando a gente se coloca para conversar, bota aí 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas de ligação, porque vai surgindo assunto atrás do outro e a gente vai fazendo algumas trocas. Ela vai contextualizando algumas coisas que ela passou e isso bate com alguma coisa que eu já vivi, que para mim eu aprendi, eu coloco para ela, então ela coloca para mim. E a gente está sempre próximo, assim. Eu sempre tento tirar uma vez na semana para a gente se encontrar, ou então eu faço um cafezinho aqui em casa da tarde para poder ela vir, ou então a gente tenta marcar alguma coisa fora. Então, dentro dessa dinâmica, é bem tranquilo. Hoje, o que é tranquila relacionalmente, sistemicamente, às vezes não é. Às vezes não é. O que seria esse tranquilo para ser umas palavras? Não é. Eu acho que é uma relação em que eu me sinto. Hoje você é casada. Sim, você e seu marido, que é o Rafael. Vocês estão casados há quanto tempo? 10 anos. E você tem filho? Ainda não. Querem ter? Tá. Sim. E vocês moram hoje em São Luís, do Maranhão, que você falou que São Paulo, daqui, como é que é isso? Eu tenho residência fixa aqui. Mas você vai sempre para São Paulo por conta do trabalho? Eu, na verdade, ou então quando existe alguma questão assim, por exemplo, algum seminário, algum congresso, então é por isso que eu digo nessa dinâmica. O Rafael também mora em São Luís com você. E ele está tatuando com o que hoje? Hoje ele é desenvolvedor. Trabalha com engenharia de software. Bacana. E a sua mãe é casada ainda? Como é que é? Seu pai, sua mãe, como é que é isso? É casado. Porém, meu pai, ele tem uma doença, né, degenerativa, Parkinson. Então, hoje acho que é mais uma dinâmica de mãe para filho, né? Ela já tem mais esse cuidado com ele por conta disso. E hoje ele está em home care, né, na residência deles. E, sim, ele tem o pai e mãe vivo, porém meu pai tem essa questão de saúde. E vocês são quantos filhos? Somos em 3. Eu sou a do meio. Recheio. É o quê? O recheio. Eu sou recheio, Eu brinco, porque eu sou recheio também, né? Mas eu sou mais velha. Eu sou mais velha. Falar, eu sou recheio, a melhor parte. Eu brinco. Legal, nunca tinha olhado por esse lado, né? Tá, você é do meio. Você tá com quantos anos? Tô com 39. E seu irmão mais velho? Meu irmão mais velho, somos 34. Somos uma diferença de 5 anos. Esse é o mais novo, 34. Desculpa, 34 é meu irmão, que é o mais novo.
E a mais velha é minha irmã, tá com 40 e acho que 40 vai fazer 41 esse ano. Tá. E aí me fala um pouquinho mais sobre a sua relação diária com a sua mamãe. Caramba, mais? Você fala todos os dias com a sua mãe? Falo todos os dias com ela pelo WhatsApp ou por ligação. Ou então sempre tem essa dinâmica, geralmente sexta-feira a gente tenta fazer essa, ou dia ela vem para cá, ou então ela vem para cá, ou então a gente se encontra em algum lugar. Sempre tem umas dinâmicas também da família como eu estou aqui presente dos filhos, né? Então sempre estou ali para resolver algumas coisas de medicação, enfim. O que eu posso falar é mais ou menos isso. Talvez se a pergunta fosse mais direcionada, eu consiga ser mais objetiva, mas assim, de uma forma geral, é isso. Assim, e minha mãe é com quem eu tenho abertura para falar e conversar e expor o que eu estou sentindo, é isso. Então, quando a gente fala profissão está diretamente ligada ao relacionamento com a mãe, qual que é o viés? É que as pessoas entendem de uma forma, porque eu tenho um bom relacionamento com a minha mãe, eu não julgo ela, eu não critico ela, em nenhum momento eu me coloco numa postura de arrogância querendo ajudá-la, querendo ser salvadora da vida dela, porque se você viu a aula de ontem, existem as 3 posturas de filhos. Isso. O vilão, aquele que critica a vida dos pais. O herói, aquele que quer salvar a vida dos pais. E já estive nesse. O vítima, aquele que diz que não sai de perto dos pais porque precisa. Não. E o filho, que é o filho pleno, aquele que já tomou pai e mãe plenamente e consegue olhar para a sua vida e ir para a sua vida. Tem uma dinâmica aqui, diante dos pais, nós precisamos ser pequenos. Criancinha. Sim. Diante da vida, nós precisamos ser grandes. Quando nós crescemos, é importante para que nós venhamos crescer de fato. E o crescer de fato é, cara, eu vou tomar a vida e fazer o que é necessário fazer, porque eu não tenho mais a quem recorrer, que é papai e mamãe que sempre vão estar aqui para me salvar. Eu preciso fazer por mim, eu preciso fazer por mais, eu preciso fazer para que o amor que eles me deram, cadê o outro? Ah, não tá aqui. Flua, né? Vou pegar um coraçãozinho aqui pequenininho. O amor que eles me deram flua através da minha vida. Então, de cara, né? Quando você fala assim, eu mudei, você precisa entender que você precisa fazer um distanciamento fisicamente da sua mamãe. Isso é estranho para quem escuta e tem esse contato. Mas você precisa começar a viver mais a sua vida. Contato diário com a mamãe, contato toda semana com a mamãe na vida adulta, faz que toda hora você volte por essa criança e isso vai interferir no seu crescimento profissional, no seu desenvolvimento profissional. Com certeza, com certeza vai. Inclusive, deve interferir na sua dinâmica com o seu marido, com o Rafael. Não sei o tanto que ele, porque é aquela dinâmica. Quando você, ontem eu mostrei bem para vocês a dinâmica, não sei se você conseguiu ver bem toda a aula. Sim. Quando eu volto a minha vida para a vida dos meus pais, eu deixo um lugar vazio. Quando eu olho, a dinâmica, né? A vida sempre você vai olhar papai e mamãe atrás de você, seu irmão mais velho atrás de você aqui, logo você no meio, depois a sua irmã mais nova. O fluxo da vida é esse, vai para frente. Eu preciso olhar para minha vida. Quando eu me relaciono com alguém, um homem sai da casa do seu pai e da sua mãe, uma mulher sai da casa da sua mãe para se tornarem em uma única visão e irem para a vida. Vocês construírem seus filhos, sua família, né? Você ter isso, porque é ali que você vai fazer com que o amor flua, ou seja, você cria a sua descendência, você cria a humanidade perpetue. Imagina, né? Tem gente que fala, Thaís, é comum não querer ter filho? Não, quando a gente não quer ter filho, tem alguma questão sistêmica. Existe algo sistêmico que pode ser de uma forma direta ou indireta. Né? Por quê? Porque o natural é que a gente queira perpetuar a vida. Se todo mundo fala, não, eu não quero ter filho, acabou a humanidade.
E não é isso que a gente quer. O ser humano é um ser muito rico, é um ser que, nossa, a natureza querendo se reinventar. Então, olha, eu olho para frente. Quando eu quero, mesmo que seja, parece que de uma forma sutil, mesmo esse contato, o que que eu faço? Eu olho para a vida dos meus pais, eu deixo de olhar para a minha vida. Eu deixo de ver aquilo que a vida tem para me oferecer. E isso a gente só faz uma dinâmica muito centrada, né? Numa dinâmica muito adulta. Quando você fala para mim, sem brincadeira, eu fico 1h30 no telefone com a minha mãe. Sim. E olha que eu uso a tecnologia para fazer um monte de coisa, para ganhar tempo, para um monte de coisa. Como é que cabe no dia de uma pessoa ficar 1h30? Mas, Thaís, é curioso, porque eu digo até com amigas mesmo, né? Nessa dinâmica até com amigas mesmo, se eu me permito ficar no telefone, vai, conversa. Agora, com relação ao que você falou, eu já me vi muito nesse ponto que você colocou, de estar muito focada para ajudar, para resolver. E é eu que tinha que estar no centro, só que hoje eu não estou mais nessa dinâmica. Tá, então. Então, é isso que me traz a curiosidade de saber o que ainda está acontecendo, que ainda está tendo os percalços, né? As dificuldades. Primeiro que você tem que fazer uma transição de carreira, o velho tem que estar em paz, né? E talvez você falou uma coisa que você possa olhar para isso. Hoje é um diagnóstico, eu não tenho como me aprofundar. Continue vendo a Semana 5 Prosperidades. Tendo a oportunidade, entra na comunidade, que lá a gente vai a semana se encontrando e eu vou direcionando vocês de uma forma muito ajustando mesmo, né? São os ajustes finos. Tanto nessa parte mais estratégica, que não adianta, né? Que é o que você faz, o que está sendo, o que está acontecendo, quanto nessas questões das relações, inclusive na relação de você com você mesmo. Então, por exemplo, você falou assim, Thaís, eu entrei dessa área até para melhorar o meu negócio, os projetos, ter mais agilidades no projeto, né? Você falou, né, que se você trouxer na ligação, tem uma hora que você... E até alguns pontos das empresas que eu trabalhei, principalmente a anterior, né, no CLT, algumas questões de gestão também, que eu começava a pensar assim, poxa, isso aqui poderia ser melhor, isso aqui poderia ter um olhar diferente, uma solução diferente. E aí foi que eu acabei entrando nessa área exatamente por isso, buscando soluções para essa dinâmica que não tinha resolução, assim, ao meu ver, né? Dentro do meu pensamento, dentro do que eu sabia na época. Né? Então você precisa começar a pensar de uma forma bem específica como que você vai fazer para crescer. E aí você precisa se conectar muito com você, né? Você precisa se conectar muito com a sua essência, sempre entendendo que você atende uma necessidade, não é um propósito. Imagina só. Eu sempre dou esse exemplo porque eu acho que é um exemplo macro, né? Assim, eu sou cristã, para mim Cristo foi o cara. Ele veio aqui e falou, eu vou fazer o que precisa ser feito para entrar naquilo, para entregar aquilo que eu preciso, a necessidade. Sim. Se ele chega aqui e fala, não, meu propósito cruz, tô fora. Não, meu propósito cruz? Como assim? Eu vou pra cruz? Entende? Assim, é lógico que é um exemplo extremo, não estou falando desse nível de sacrifício, mas nós precisamos entender que é sempre sobre o outro, não é sobre nós. É sempre sobre o outro, dentro das suas competências, dentro das suas habilidades e dentro da sua coragem. É lógico que você não vai fazer nada que não tenha a ver com você, que não vai ser um martírio, né? Não estou falando sobre isso. Agora, é importante também entender as dinâmicas sistêmicas do fechamento. Vocês fecharam a empresa? Finalizaram a empresa? Sim. Tá. Finalizaram, deram baixa, não tem mais nada. Entender essas dinâmicas. E aí você precisa se reconectar com tudo isso, né? Também. Eu acho que esse é o meu desafio, conseguir entender, né? Por isso que eu vou fazer a linha, né, da jornada de conhecimento,
para começar, talvez entender coisas que eu ainda não consigo ainda visualizar. Eu acho que é mais sobre isso também. E você precisa ter aqueles momentos que eu falo, aquela conexão, porque você vai visualizar, mas você precisa sentir no corpo. Você precisa Entendi. sentir em você. Não é só racional, é racional, mas você precisa. Tem um ditado que diz assim: as vísceras nunca mentem. Então, quando você está com essa clareza, você precisa entender, né? E aí você vai. Isso é um relacionamento cotidiano, é uma construção. Entendi. E muito importante, né? Porque assim, lembra, família, primeiros dois pilares, espiritualidade e físico, né? Como é que você está com você mesmo? Como é que você está cuidando do seu corpo físico, da sua energia? Aí, essa questão aí eu tô falhando. Então não pode, não pode. Esse daí eu já entendi que eu tô falhando. Então, é que eu estou fazendo, lembra, a engenharia reversa com você. A gente Isso, começou lá e tô fazer, indo, né? entendi. Aí fomos lá na mamãe e no papai, porque mamãe, profissão, mamãe. Por quê? Profissão é Pois é, esse é relacionamento, outro entendimento. né? E o Sim, relacionamento não é que eu me relacione bem com a minha mãe, é que eu já tomei a minha mãe, a força feminina, eu já tomei a força, né, do acolhimento, do relacionamento e eu vou para a vida. E aí, família atual, marido e você, como está essa relação? Né? Vocês estão 10 anos casados, ainda não tiveram filhos, vocês estão tendo uma visão única de casal, vocês se alimentam com isso, vocês têm momentos, né, de estarem juntos. São casados mesmo? Casado? Tá, somos casados. legal. A gente viaja junto, a gente sempre tenta fazer uma programação durante a Legal, semana. legal. Isso é muito Nesse pilar, importante. tô E a tranquila. energia sexual é a energia da criação. Quanto mais vocês Isso, estiverem sexualmente ligados, porque um casal está ligado para a criação. E o que vai te exatamente. diferir das outras pessoas do mercado é que você ser criativa e fazer o que precisa ser feito, tendo essa energia Sim, de criar mesmo, de fazer, de se reinventar, sim. de ir, de buscar, de agir, né? Mas lembra que os dois pilares principais, se você não estiver bem, nem com ele você vai estar. Se ele não É, estiver bem com você, essa não vai estar bem com ele, não vai estar bem com seus pais, aí você, né, fica querendo resolver o problema dos outros, está ali se é, disponibilizando eu para já os tive, outros. eu já Porque estive muito nesse lugar, é, nesse aí. Nesse lugar de ser resolutiva, não deixa que eu pego tudo para resolver, deixa que isso daí eu a vida não consigo. vai. A vida não vai. Só que até que nesse ponto, acho que de 2021 para cá, eu já comecei a deixar cada um com as suas demandas, cada um resolvendo as suas coisas. Mas eu acho que nesse pilar que você falou da saúde, né, de você fazer uma atividade física, acho que isso daí é que eu não tenho constância nenhuma. Eu começo e paro. Eu começo e paro. E a sua Eu acho que conexão com seria. você, aqueles momentos de silêncio, aqueles momentos de você se conectar com algo maior, com a natureza subjetiva, como que é isso? Com relação a isso, eu tenho até buscado bastante, né? Eu me interesso muito por esses assuntos de meditação, de buscar também ler sobre. Hoje eu estou inserida em um grupo de estudo bíblico. Então, nesse ponto também ainda não consigo encontrar que seja especificamente isso, né? Talvez eu não frequento nenhuma igreja, né? Já estive inserida, só que eu já não estou mais inserida. Mas com relação a essa questão da espiritualidade, eu tenho buscado. É. A busca é Aí, íntima, a busca é individual, a busca é solitária. Vá até o teu quarto, tranca-te e tenha momentos comigo. É esse sim, relacionamento. E é uma intenção em você ter esse diálogo. É uma intenção em você buscar essa conexão. Porque senão você fica perdido, perdido na vida. Por quê? isso. Porque Eu já através também desta já. conexão é que eu entendo a minha real natureza. É que eu vou lá para a amplificação e falo, cara, isso tudo aqui está acontecendo, mas eu tenho esse meu lugar aqui onde eu posso impactar a vida das pessoas. Eu falo para vocês, Sim, Deus quer se manifestar através das nossas ações. No meu coração, no seu coração, existe uma fagulha divina que quer reverberar através das ações. Não é uma espiritualidade. sim. E não é uma espiritualidade de, como eu falo, né? Qual que é a sua origem religiosa?
A minha origem é a católica. Então, é importante você frequentar uma missa uma vez na semana. É importante. Para você estar num ambiente onde as pessoas estão falando aquilo, para você se conectar com isso. É importante. Então, um direcionamento é vá na missa, uma vez na semana, procure. Mas não é sobre isso. É ter um momento seu, né, com essa natureza divina, né, com essa a meditação. Tem meditações que servem para acalmar a mente, que são as meditações guiadas. O grande poder da meditação está em a gente acalmar a mente objetiva, o ver, o ouvir, o falar, e intencionalmente, intencionalmente buscar a conexão com o mundo divino. É um silêncio. A gente tem técnicas para entrar nisso, a gente consegue entrar nisso. Sim. E a mágica acontece. E a mágica acontece. Quando a gente vai encontrando esse nosso lugar de força, a gente vai entendendo a real necessidade, a gente vai entendendo que eu não sou dependente de ninguém, mas também não sou independente, e com isso eu vou trazendo esse meu lugar de força. E a área física é aquilo: se você não tem disposição, não tem foco, não tem energia, como eu vou ajudar a vida das pessoas? Como eu vou impactar? E não tem outro caminho. O resultado financeiro está diretamente ligado à sua percepção de valor, que vai gerar valor na vida das pessoas. Se você não se percebe com esse valor, as pessoas não vão te dar valor. E aí o valor é que problema você resolve na vida das pessoas que vai te gerar dinheiro, que é a energia da moeda, onde eu consigo ter liberdade de fazer o que eu quero nesse mundo físico. O grande problema é que é difícil falar de dinheiro, porque nós temos várias crenças, várias limitações, porque dinheiro é sujo, porque o dinheiro é a fonte de todo mal, porque ser empresário, você vê que você abriu um negócio, você abriu um CNPJ, mas em nenhum momento você falou que era empresário, você falou só autônomo. Isso É é verdade. sistêmico, e sistêmico por quê? Porque empresário é ladrão, empresário não sei o quê, empresário explora funcionário, nada. Isso é Você verdade. ser Acho que a gente tem empresário que olhar para esse Você lado. ser Sim, empresário é o maior projeto social que você pode ter no país. Por quê? Porque eu pago imposto, porque eu gero emprego, porque eu resolvo problema na vida das pessoas e porque cara, não tem projeto social maior do que abrir uma empresa. Mas é aquilo que eu falei sim. no começo da live. Não sei se você pegou bem o comecinho. A gente pode ser uma maldição na vida das pessoas, mas a gente pode ser uma bênção na vida das pessoas. Quantas vezes você precisou de uma prestação de serviço, seja público, privado, o que for, que na hora que você, ou seja um plano de saúde, ou um seguro, ou o que for, qual tipo de prestação, que na hora que você precisou, você ficou sendo passado de um lado para o outro e não conseguiu resolver aquilo que você tinha Sim. segurança que ia ser resolvido, né? Quantas vezes eu fui para um lugar, né, na expectativa que ia ser algo bacana, chegou lá, as pessoas mal-humoradas, não sei o que, não me atenderam bem. E tudo isso vai gerando questões na vida das pessoas. E quantas vezes você não foi essa pessoa que causou algo na vida do outro porque você não estava disposta a servir com amor, a fazer o seu melhor que você pode fazer dentro daquelas condições. Então é muito sobre isso, e a gente às vezes fica, sabe, é simples, se você for ver, é algo simples. Só que a gente fica buscando fora o que está em nós. Aquele que não está perto, aquele que não está longe. Quando eu entendo a minha real natureza, eu falo, entendi. É sobre o outro, não é sobre mim. Então eu me coloco, eu tenho disposição para fazer, eu tenho gás. Momentos de angústia vão vir, mas assim, é um momento. Não é um mês, não são 2 meses, que aí você vai boi com a corda, né? E nada mais presta. Agora eu vou desistir, agora eu vou para outro caminho, agora eu vou fazer isso. E aí todo o excesso, falta de resultado está em excessos. Quando eu tenho excessos, eu não tenho foco. Com relação a esse excesso, você falou da questão de você se doar, né? E eu acho que nessa minha dinâmica do escritório, eu me vejo no processo oposto. Não é que eu não me entregasse ao trabalho, eu acho que eu já me entregava até demais. Porque às vezes o cliente, por exemplo, eu não colocava limite. Era cliente falando comigo domingo, mesmo que eu tivesse ali o meu horário, né, certinho, do horário que eu trabalho, não trabalhava aos domingos, mas tinha cliente que me contactava, tinha coisa que eu tinha que resolver fora de horário.
E eu acho que talvez essa dinâmica eu tenha falhado muito no excesso do mais, assim, de fazer muito, entendeu? De não Você precisa colocar meu limite entender o condicional. excesso com resultado ou sem resultado, né? Então, aí é que eu falo. Tem gente que acha estranho o que eu vou falar agora, mas antes das pessoas, numa empresa, vem os métodos. Antes das pessoas vêm os Sim, métodos. Ah, como assim, Thaís? sim, Eu tenho um processo que a empresa vai funcionar dessa forma, exatamente, e aí eu vou encaixando as exatamente. pessoas para que esses métodos aconteçam de uma forma sistemática. Por quê? Porque se você não tem um processo, os clientes não percebem você da forma que precisa perceber como uma empresa. Exatamente. E aí fica aquela coisa, né? Eu tenho dois exemplos muito bons. McDonald's. McDonald's, ele cresceu o que cresceu porque ele tinha um método tão forte que até os clientes eles educaram. Ninguém vai no McDonald's sempre e fala, garçom. E quando começou no Brasil era super novidade, né? Sei lá, né? E tal. É, E aí eles educaram de uma forma tão poderosa através de método que no final você pega a bandejinha, vai lá sim, e joga no lixo. Se você não jogar, todo mundo exato. fica olhando. Isso é método. E aí ele encaixa pessoas. E a rotatividade no McDonald's é de 3 meses. A Muito média, legal. a vida útil de uma pessoa é 3 meses. Mas o padrão, você chega lá, o pão tá tudo da mesma forma. Sim, Porque isso é importante sim, para a percepção do cliente. O cliente precisa ter segurança que ele vai receber aquilo que ele está contratando. sim. Hoje é tão forte que hoje em dia você chega não tem mais nem caixa. Você vai no totem. E não tem. Tem É, McDonald's que não tem. isso é verdade. Bom, outro mercado que é o mercado que eu venho, o mercado do fitness, são as smart fitness, né? As academias Sim, eram para quê? Para entregar uma estrutura para as pessoas de primeiro mundo. Ela tem um propósito muito claro: democratizar o fitness de alto padrão. Ó, democratizar requer o quê? São para muitos. Fitness de alto padrão, eu vou te dar uma estrutura boa, mas eu não vou te dar atendimento. Ele não fala sobre isso. Ele não promete algo que ele não vai entregar. Se instalou aqui no Brasil, todo mundo foi um rebuliço no mercado. Mas por que cresceu tanto? Porque é honesto. Eu não falo que vou te ter um professor te atendendo, um profissional ali nos seus resultados, te entrego isso por sim. um bom preço. E a pessoa chega lá e ela tem aquilo. Aí qual é o problema das outras empresas? Fala que tem serviço, fala que vai cuidar do seu É, resultado, fala que vai fazer, você chega lá, paga mais caro e não tem. Não tem exatamente. força. Então, a clareza, o posicionamento, o propósito, ele é muito importante empresarialmente falando. Então, é isso. Aí você, tá, Thaís, eu pequei pelo acesso, mas por quê? Né? Você não se estruturou, você estava ali começando, você achou que era um. Mesmo você fala, tá, você traz na sua fala, eu achava que era uma coisa, cheguei lá. E é isso. Nossa, E aí é a gente empresário, né? Empresário é aprende assobiar, chupar manga, tocar o barco, fazer isso, fazer aquilo. Blá, 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 é mil tudo. coisas. E aí ainda dizem que é fácil, mas não é fácil, mas é bom, mas é muito Isso. bom, porque você está É, ali gerindo o seu né? negócio. Sim, Então, Elinal, você precisa, né, primeiro trazer essa clareza mesmo, entender, é isso mesmo que eu sim. quero, porque você vê que tem bastante confusão, né? Eu saí daqui porque eu queria me conectar com algo, com as pessoas, mas aí eu fui para uma área da tecnologia, de gestão de agilidade, porque foi quando eu queria melhorar o meu negócio, né? Então, tá em paz isso? É isso mesmo que você Totalmente. quer, né? Totalmente. Então é isso que você Totalmente. precisa. Eu não penso mais em voltar para outra área, isso para mim já está encerrado. Tanto que eu ainda sou procurada para fazer projeto de consultoria. Ou ele, por favor, vê se tu tenta encaixar um horário. Eu falei, eu passo já para uma amiga minha que trabalha né, ainda na área de arquitetura, a gente fazia umas collabs, porque para mim isso daí já está muito bem É, resolvido. Né? Eu gosto assim de fazer para alguém da família, na minha casa, né? Dar uma dica ou outra, mas assim, para pegar para mim para fazer, é, não, está muito bem você precisa resolvido. verificar se isso está em paz, né? Se a forma como foi feita, se isso está em Ah, paz, né? Porque tranquilo. o novo precisa ser honrado, o velho precisa ser honrado através do novo. A gente não pode excluir. Toda exclusão requer uma compensação.
né? Toda exclusão É, requer uma compensação. O novo não tem força se o velho não for honrado através do novo. Aí são várias dinâmicas que você precisa é, identificar, tá? Tem bastante coisa que você precisa fazer que parece que é simples, né? Você tem isso, conhecimento, aí você falou, Thaís, eu estou aqui obesa de conhecimento, você vive a maldição do conhecimento, é muito isso, conhecimento, é muita habilidade, é muita, né? Mas e aí? Tá faltando a coragem de fazer o que precisa ser feito? O que que falta, né, para virar o jogo e você entender? E lembrando que toda mudança, você falou que tem mais ou menos um ano, né? Que você está nessa área, não é isso? Ela é isso. nova, né? Você também não quer que você ficou 15 anos em uma e um ano você tenha resultado que você não teve 15 anos na outra. Pelo amor de Deus, né? É, acho que essa ânsia, né, de tudo para ontem, vamos. Por isso que eu lhe falei, eu me sinto hoje Por inconformada. isso que eu Tipo, falo o para que que tá vocês que é muito acontecendo? importante vocês terem metas claras, escritas, com Sim, prazos palpáveis, que você olhe e veja o caminho que você está seguindo. Porque sim, a gente quer o resultado para ontem. Eu, fiz um no sim, digital, sim, eu já queria sim, estar bombando e tal, tipo, cheio de resultado. Eu tenho uma carreira de 20 anos no mercado do fitness, 22 anos no mercado do fitness. Cheguei aonde eu queria, cresci e tal, e estou, né? Uma coisa está conectada com a outra, servindo. Só que sim. queria o resultado. Tem hora que você fala, cara, não chegou ainda. Aí você olha e fala, ah, eu vou desistir. Não, não vou desistir. Quando eu olho e É, vejo o que eu caminhei e aonde eu quero chegar, já caminhei muita coisa. Ainda não chegou lá, mas é lógico. Eu estou começando, né, nessa parte do mercado digital, isso tudo é muito novo para mim, né? sim. É muita informação para uma pessoa só. Então é isso, né? Então tem essa ânsia também, e aí você precisa. E eu achava que seria em 6 meses, assim, meu objetivo, não, até 6 meses é o meu tempo. E aí eu acho que talvez esse seja o problema, porque parece que quando mais eu boto metas, parece assim que o negócio se distancia mais. Aí eu É, fico nessa ânsia, né? aí a gente precisa aprofundar mais, você precisa, né, entender um pouco É, mais de todas essas dinâmicas. Não é só uma coisa, tem várias, né? Você precisa olhar para todas elas, né? Você precisa de sim, fato olhar para todas elas. Continua acompanhando as aulas, você vai ter mais ensinamentos isso, práticos, mas hoje aqui o que a gente falou tem muita coisa, você precisa ficar, né? Ficar com você, estar com você, estar presente, né? E você tem entendido no âmbito cognitivo. Você precisa colocar em prática para você começar a sentir no âmbito emocional e experimental. Nada substitui a experiência de se movimentar naquilo que a gente precisa, né? Até a Liz nascer, eu sempre achava que, qualquer coisa que aconteça, meus pais vão me ajudar, né? Até o dia entendi. que eu entendi que não, eles não têm mais como me ajudar em nada, eles já me ajudaram, eles já me deram a vida. Sim, E meu jogo sim, começou a sim, mudar literalmente. Meu jogo começou sim, a mudar quando eu entendi que não tem volta, não tem, eu tenho que ir para frente, sabe? Eu tenho que sim, ir, não, né? E a necessidade também, né? Eu imagino que seu marido também ajude muito em casa, você tem o seu sustento, né? Mas que também depende do seu dinheiro, mas você também precisa olhar para isso. E de repente são sim, sim. sinais para vocês olharem um pouquinho aí para a relação de casal e quem sabe Sim. planejar o filho de vocês, as vidas futuras, a vida de vocês. Engraçado, talvez eu peque muito na questão de metas, né? Então, eu fico pensando assim que essa questão de filhos, como eu penso muito nessa questão da estrutura, acho que coloco muitos pés no chão, tanto que a minha transição de carreira, ela foi muito bem elaborada, entendeu? Então, por isso que hoje eu já me sinto totalmente certa do que eu quero, passado, passado.
passado, não existe sentimento de que, será, talvez, né, de voltar, para mim isso está muito bem resolvido. E até com relação a filho, nessa dinâmica de filho, eu ouço muito assim, Eli, por que tu não... Tá na hora de ter filho, ter as cobranças, né, de familiares e tudo. Por que tu não tem filho? Tem tua mãe, tem tua sogra. Aí eu fico, gente, mas a responsabilidade está sobre mim e meu marido, né? Então, acho que quanto esse processo não estiver bem resolvido, né, principalmente profissionalmente, eu não tenho como pensar em filho agora, né? O primeiro Então, bloqueio da prosperidade é o excesso de controle. A vida é uma impermanência. eu acho que nesse ponto eu também peco demais, em excesso. A primeira necessidade, o primeiro bloqueio da prosperidade, o primeiro bloqueio, existem 4 bloqueios. O primeiro bloqueio é o excesso de controle. Quando eu quero controlar tudo, eu não consigo avançar. Eu não consigo avançar. Por isso, se eu vou te falar uma coisa, Elinalda, linda, conecte com a sua natureza divina. Por quê? Porque você consegue fazer o que precisa ser feito no momento presente e confiar que o que vai acontecer está entregue. Está entregue. E o que eu posso te falar é o seguinte: filho é a maior bênção que você pode ter na vida. Você ter um filho é o maior alavancador da sua prosperidade, da sua profissão. Sempre escutei isso, ter filho, não sei o quê. Depois que eu tive a Lisa, a minha profissão virou um jato. A minha vida mudou. É lógico que a dinâmica, né, de tempo, de disposição, de tudo, muda. Mas você tem um marido. Hoje eu sou uma mãe solteira e cuido sozinha da minha filha, sozinha. Eu moro em Florianópolis, eu não tenho rede de apoio nenhum. O que eu tô te falando? É possível, sabe? Você não precisa realmente, você não vai contar com pai, com mãe, com ninguém. É você e seu marido e eles. Mas olhe para isso. Olhe para isso, né? Como eu te falei, a vida querendo te falar algo enquanto ainda há tempo, né? Ainda há tempo. Thaís, eu nunca nem pensei nisso. Olhe para isso. Não é o natural da nossa vida não querer ter, né? Você não é tão nova, tá com 39 anos. Já era para 10 anos casada. Já era pro coraçãozinho estar piando para isso há algum tempo, né? Quando eu me animo, mas depois eu penso, caraca, primeiro o profissional. Eu acho que é por isso também, eu acho que eu coloco muito essa questão do profissional, do que eu quero alcançar, dos números que eu quero só um tempo que alcançar. você vai estar. Você vai aprender a abrir mão do controle, porque a maternidade, o grande aprendizado da maternidade é a entrega, a entrega na vida, a entrega na confiança, a entrega na criação. Sim. Quando você vê um ser ser gerado dentro de você, você cocria com Deus, você fala, cara, o que é a vida? O que a vida muda, o jogo muda, tudo na vida muda. E a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é ter filhos. Tenha filhos, tenha filhos, tenha filhos, tenha filhos. E com isso você vai vendo, porque muda, né? Você vai entendendo que, cara, não é só por você, é por mais. E aí a sua energia muda, tudo muda, a vida é outra, né? Então, quando eu falo para vocês que tem uma ordem, não é à toa, existe uma ordem, né? Ah, Thaís, mas se eu decidir por não ter filho, olhe para isso, se dedique ainda mais para o seu trabalho, se dedique ainda mais para a sua profissão, impacte mais a vida das pessoas. Não fique, né, investindo tempo em questões que não vão te levar para você impactar o mundo da forma como você pode. Sim. Não é sobre você, é sobre o outro, tá? E eu te convido a você se conectar, a você colocar os seus pezinhos no chão, a você ficar mantendo uma postura ereta e você soltar o ar pela boca. Soltar. Inspira profundamente pelas narinas. Solta o ar.
Inspira profundamente. Solta o ar pela boca. Isso. Mais uma inspiração profunda. Solta o ar pela boca. Inspira profundamente pelas narinas. Bem aterrando. Aqui, agora. Solta o ar pelas narinas. Agora. Feche os olhos e mantenha os seus olhos fechados nessa inspiração profunda. Inspirando e exalando. Dentro de você, se conecte com as minhas palavras e dentro de você, coloque essas palavras no seu coração. Querida mamãe, eu agradeço o dom da vida. Querida mamãe, eu já tomei demais. Você já me deu tudo que eu preciso. A vida. E em gratidão, minha querida mamãe, eu vou olhar para a vida e fazer com que ela flua através de mim, através dos meus. Gratidão, mamãe. Mamãe, eu deixo com você o que é seu, porque eu sou só a filha. Eu sou pequena. Eu sou pequena. Gratidão, querida mamãe. Hoje eu olho para a minha vida. Gratidão, querida mamãe. Se mantenha nessa postura, inspirando e exalando pelas narinas. Eu convido você a colocar suas mãos no seu coração e encurvar a sua cabeça a esse centro sagrado que ecoe no mais profundo do seu coração. A mais excelsa manifestação do divino é o Espírito no centro do coração, de inteligência transcendental e glória pura. Quando ela me aproximo, sinto uma imensa vontade que todos os seres se beneficiem da prática. Imortal sou eu. Sem identidade sou eu. Que todos os mundos e seres sejam felizes. Om Shirin Sal, Shirin Sal, Shirin Sal. Em uma inspiração profunda, vem erguer na sua cabeça, abrindo seus olhinhos, voltando por aqui e agora. Como você está? Sentindo leve. Tá bom. Pense, volte umas casinhas que a sua profissão vai fluir, pode ter certeza. Lembrando que aqui é uma passagem, sem início, sem meio, sem fim. Então, construa algo que ecoa na eternidade. Assista às aulas e vendo que é o momento, estando preparada, entre na comunidade que vai ser um grande passo para você. Vai te ajudar. Ontem foi
Perfeito. E reverbera na gente, né? É incrível. Ontem de noite eu estava refletindo, eu falei, rapaz, faz sentido tanta coisa. Faz sentido tanta coisa. E amanhã com certeza eu tô lá. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Tá bom. Gratidão pela disponibilidade, pela coragem. Eu que agradeço. E que tudo flua da melhor forma para você, para sua família, né? E continue. Não pare, não pare, não pare. Continue. Sim. Para trás nem para pegar impulso. O mundo precisa de pessoas querendo impactar, servir com amor, seguir. É isso que vai fazer a diferença nas nossas vidas e na vida de todo mundo aí que está precisando tanto. Esse amor fluindo. Tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus. Amanhã, 12h33, a segunda aula da semana 5, Prosperidades. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, clica no link da bio e se inscreva, que nós vamos dar continuidade no caminho, no passo a passo para você conquistar a sua prosperidade. Amanhã, na segunda aula, como fazer uso das constelações familiares e conquistar a sua prosperidade. A primeira aula já está no ar. Se você não viu, veja, porque vai sair do ar em breve os 5 grandes bloqueios que te impedem de conquistar a prosperidade. E na sexta-feira, a última aula, o mapa da prosperidade. E ali eu vou abrir uma oportunidade para você entrar e acessar a comunidade de vida plena. Grande beijo, fiquem com Deus. E até amanhã, na nossa segunda aula da semana, a 5 Prosperidade. Grande beijo, beijos, beijos. Deixe seus comentários, seus feedbacks, que assim me ajuda a trazer mais conhecimento a vocês.